Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Uma falha em uma linha de energia que liga o norte ao sudeste do país provocou um apagão em pelo menos 11 estados no mês de fevereiro. Mas a interrupção prolongada de luz tem sido uma constante nas cidades brasileiras. O que está acontecendo? O que o Ministério Público pode fazer na defesa do cidadão? Para abordar o tema, convidamos o promotor de justiça, Rossano Biazus, que atua na Promotoria de Defesa do Consumidor de Porto Alegre. Doutor Rossano, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco novamente no programa. Doutor Rossano, nós estamos em véspera de Copa do Mundo. O Brasil é uma potência em termos de recursos energéticos. Como pode estar acontecendo tudo isso? Evidentemente, é uma situação que o país inteiro está vivenciando, e nós aqui no Rio Grande do Sul, especialmente em função de que a nossa produção de energia é menor do que a demanda, o que faz com que o Estado dependa de uma atuação sistêmica de toda a rede energética do país para que seja bem atendido na questão da energia. Inclusive por ser a ponta do país e, naturalmente, implica também ser a ponta de toda essa rede de energética que, para chegar até aqui, ela depende de uma série de infraestrutura e de redes específicas para que a energia seja distribuída para o Estado. E, de fato, temos vivenciado, aqui no Estado especialmente, diversas paralisações de energia causadas, sobretudo, por eventos climáticos, porque o Rio Grande do Sul, para quem não tem conhecimento, ele é um dos pontos mais críticos em termos de condições climáticas, em função da nossa localização e das redes de clima. Somos muito atingidos por tempestades, por eventos da natureza, o que causa toda essa situação de paralisações que vem ocorrendo frequentemente aqui no Estado. Mas aí que está, as condições climáticas sempre são colocadas como causas, mas nós não teríamos que ter uma certa estrutura para receber esses eventos? É evidente, é muito boa a sua colocação, porque já é da característica do nosso Estado essas condições climáticas. E isso, então, deve exigir por parte da Agência Nacional e das operadoras que atuam no Estado investimentos no sentido de que, sendo previsíveis essas adversidades do nosso clima, que a rede energética, do ponto de vista sistemático, seja guarnecida de forma a atender tecnicamente e evitar com que cada variação climática que ocorre no Estado gere essa série de distúrbios, de perturbações aos consumidores. E o que o Ministério Público, doutor Rossano, pode fazer na defesa do cidadão nesta área da energia elétrica? O Ministério Público ele tem atuado há bastante tempo nessa questão da energia elétrica. Há um papel preponderante, quando se fala sobre o tema, no que diz respeito à rede sistêmica do país da energia elétrica. Nós temos uma agência reguladora, e a essa agência reguladora, evidentemente, é que cabe esse cuidado, né, no sentido de que todas as redes de distribuição, do ponto de vista mais globalizado e sistemático, possa funcionar adequadamente para evitar essas interrupções, inclusive no que diz respeito à fiscalização e exigência de investimentos suficientes para atender a demanda e atender essa característica tão peculiar aqui no Estado, que implica, né, na interrupção frequente de energia elétrica sempre que ocorrem eventos que já são frequentes da natureza. Agora, o Ministério Público também vem acompanhando de perto essa situação da falta de luz
inclusive em audiências públicas. O Ministério Público tem participado, agora recentemente, da audiência pública na Assembleia Legislativa, que vai tratar de forma ampla de toda essa questão energética aqui no Estado. Porque no Estado há demandas muito evidentes, né, de falta de atendimento de um serviço adequado, que envolve diversas regiões do Estado. Desde a questão da Zona Sul, né, que tem afetado a produção de arroz, também na região dos fumicultores, até nas principais cidades, que são acometidas periodicamente por interrupções de energia elétrica. Agora, há também um pedido protocolado na Assembleia Legislativa de CPI para apurar esta falta de energia elétrica, e o Ministério Público Gaúcho também tem um inquérito civil público instaurado, que foi instaurado, acho que recentemente, por causa desse desabastecimento de energia. É isso? Nós temos acompanhado na promotoria essa questão já de algum tempo. A par da demanda individual dos consumidores que reclamam por alguma deficiência no serviço, alguma cobrança indevida de serviços, inclusive que não foram contratados, que hoje se permite que até seguros sejam embutidos na fatura de energia elétrica. Então, afora essas questões que envolvem reclamações pontuais de falta de energia elétrica num determinado consumidor ou numa determinada área, até questões mais amplas têm sido tratadas na promotoria. Nós temos um inquérito civil, que foi instaurado há mais de um ano, no final de 2012, onde se percebeu aqui em Porto Alegre, em função de uma grande tempestade, as deficiências que estavam ocorrendo no atendimento aos consumidores. Não só deficiências estruturais da rede, mas também o atendimento aos consumidores e as informações que eram prestadas aos consumidores. Porque é muito importante, quando surgem eventos dessa natureza, que os consumidores sejam bem informados, porque isso facilita a vida de todo mundo. Quando ocorre uma interrupção elétrica, se o consumidor é adequadamente informado do que está ocorrendo, do tempo que vai levar para que tal interrupção seja solucionada, se o consumidor é devidamente informado, isso harmoniza essa relação de consumo que existe entre as fornecedoras de energia e o consumidor. Porque o consumidor vai ter a previsão, vai ter condições até de se programar em função dessa deficiência. Então, essas são demandas que aporta a promotoria. Embora também há demandas de consumidores de natureza mais individual, no sentido de que, em função de algum problema na rede, ou na carga da rede, algum equipamento teve algum dano e que estaria merecendo reparo por parte da prestadora de serviço. Agora, isso que o senhor falou é importante, porque às vezes falta luz meia hora, 1 hora, 2 horas, e no outro dia você vai ver o porquê, né, da falta de energia e não há nenhuma explicação, nenhuma satisfação. Então, eu acho que é importante, né, o consumidor saber o porquê faltou luz. Um serviço bem prestado, ele envolve também a informação ao consumidor. Em países mais desenvolvidos, essa informação é bem prestada. Já chegou num nível de que a própria empresa ela tem essa responsabilidade de informar o consumidor. No Brasil, nós temos uma legislação que trata muito bem da matéria e se percebe, através da atividade que nós temos na promotoria, que ainda não há uma grande preocupação por parte de fornecedores, em especial no que diz respeito a essas que fornecem energia elétrica aqui no Estado, de dar uma informação adequada ao consumidor. Embora pode-se justificar que num caso ou outro pode haver uma dificuldade de informar o consumidor quanto à previsão de retorno do serviço, é sempre interessante para a própria prestadora do serviço essa informação ao consumidor.
Isso também tranquiliza o consumidor, gerando nele uma previsão de quando o serviço irá ser restabelecido. Voltando às CPIs, o Ministério Público é destinatário fiel das CPIs. E esse trabalho das comissões, creio que é muito importante para o Ministério Público, porque traz mais subsídios àquele inquérito instaurado. Sem dúvida. Até nesse inquérito civil que está tramitando na promotoria, a promotoria estava, inclusive, em vias de até de propor uma ação civil pública, coletiva de consumo, contra a operadora aqui de Porto Alegre. No entanto, com a instauração dessa audiência pública e eventual CPI, o Ministério Público, reconhecendo a grande importância dessa atividade parlamentar, das CPIs, entendeu suspender esse inquérito, ou de prorrogar o inquérito, para acompanhar esse trabalho e essas atividades que irão ser desenvolvidas pela CPI. Porque são trabalhos que têm uma repercussão ampla, que sempre contribuem sobremaneira, de forma muito especial, para a atividade do Ministério Público. Agora, em tese, após a conclusão desse inquérito civil público, o Ministério Público poderá ajuizar uma ação civil pública ou, quem sabe, até propor um ajustamento de conduta? É verdade. Como a exemplo do que ocorreu na CPI da telefonia, foi muito bem sucedida, uma CPI muito bem conduzida, e que resultou num compromisso de ajustamento, que inclusive está sendo adotado em outros estados, onde se obteve uma grande contribuição para a sociedade no que diz respeito ao serviço de telefonia. Foram estabelecidos compromissos de ajustamentos com todas as operadoras de telefonia. Inclusive agora está havendo uma das cláusulas do acordo está sendo implementada, que é um mutirão para atender a reclamações individuais dos consumidores. E essa atividade ela foi muito importante, inclusive para essa atuação conjunta que houve entre o Ministério Público e a Assembleia Legislativa na CPI da telefonia. Então, numa CPI da energia elétrica, que está prestes, né, e que irá ocorrer, o Ministério Público trabalhará com o mesmo interesse, tendo assim, procurando participar da CPI para que haja realmente essa contribuição para a melhoria do serviço. Agora, com esses eventos todos que acontecem na área de energia elétrica, o Ministério Público tem chamado as concessionárias para exigir um maior investimento, uma melhor prestação dos serviços, até para esgotar, digamos assim, extrajudicialmente essa questão? Olha, o Ministério Público tem atuado, como eu falei, em questões pontuais, tá, que são resolvidas na promotoria, que envolvem interrupções em determinada área ou determinado local, ou reparação de dano a consumidores, né, por equipamentos que foram avariados em razão de algum problema na rede elétrica, que a operadora tem atendido o Ministério Público e o consumidor nessas questões. Mas essa questão de investimentos, ela é muito importante, sem dúvida alguma. E ela tem como atuação de forma predominante, né, essa análise, né, dos investimentos dos operadores pela ANEEL. Porque a ANEEL é que cabe, num primeiro plano, analisar os investimentos que estão sendo propostos pelas companhias e aprová-los ou não. Inclusive porque isso gera uma repercussão na tarifa, né? Então, quanto mais investimentos, gera uma repercussão econômica que pode resultar no aumento da tarifa. Então, é uma equação que tem que ser equilibrada. E a ANEEL, que é a agência reguladora, é ela que cabe um papel predominantemente nesse equacionamento
do investimento e tarifa. Mas o Ministério Público, por outro lado, tem atribuição para que eventuais problemas envolvendo a prestação de serviço seja solucionada. E isso, por via reflexa, importe em investimento por parte das operadoras. É claro, inclusive o ministro da Energia, Lobão, já anunciou, né, que poderíamos ter um aumento da energia elétrica. É claro que isso onera, né, a conta da luz do contribuinte, mas, por outro lado, o serviço, né, tende a melhorar. Claro, o investimento ele é importantíssimo no serviço, mas as equações que se fazem, como se referiu, né, elas também têm que, necessariamente, né, mirar a tarifa, né, porque é um equilíbrio que tem que ser realizado de forma muito equânime pela ANEEL, que tem essa preocupação tarifária também. O consumidor também ele reclama pelo preço dos serviços de energia elétrica, que não são baratos. Inclusive, se compararmos a países de primeiro mundo, pode-se dizer que a energia elétrica no Brasil é uma energia cara ao consumidor. Então, todo esse equilíbrio deve ser analisado pela agência. Agora, ao Ministério Público compete que o serviço seja prestado de forma adequada. E se ele não está adequado, o Ministério Público tem essa atribuição via compromisso de ajustamento com a empresa ou ajuizamento de ação, para que esse serviço seja prestado adequadamente, e lógico que isso aí vai implicar na necessidade de investimento, de gastos por parte da operadora para prestar o serviço de forma adequada. Falando em reclamação, há muitas reclamações na promotoria do consumidor quanto à falta de luz? Muitas reclamações, principalmente em épocas onde ocorre algum tipo de crise, envolvendo tempestades, envolvendo agora, como tivemos recentemente, né, essa onda de calor aí, que comprometeu o serviço em determinados locais, e com isso resultou na interrupção frequente de energia elétrica, sistemática até. Sempre quando ocorre eventos dessa natureza, a promotoria é muito acionada pelos consumidores. Por isso, então, essa preocupação da promotoria, porque é um serviço essencial, que implica na sua falta em restrições aos consumidores, que frustra a expectativa dos consumidores quanto ao serviço. O Ministério Público tem tendo essa preocupação e sempre acompanhado na promotoria, através de inquéritos de serviço, essa situação para que medidas sejam adotadas visando diminuir os transtornos, né, que são causados para todos. E o consumidor, ele tem direito a descontos na conta da luz quando acontecem essas paralisações de energia? Sim, sim. A própria ANEEL, ela monitora todas as interrupções e cobra das operadoras multas no sentido de serem revertidas ao consumidor. E como o consumidor pode procurar o Ministério Público para fazer a sua reclamação, a sua denúncia nesta área? Olha, ele pode procurar pessoalmente a Promotoria de Justiça do Consumidor, que fica na Avenida de Santana, número 440. Nós também recebemos reclamações por e-mail, pelo e-mail consumidor@mp.rs.gov.br. E, inclusive, em algumas situações, a gente, na promotoria, atua de ofício, até porque o Ministério Público pode atuar de ofício, sempre quando tiver conhecimento de algum fato que desrespeite os interesses dos consumidores. E qual a sua expectativa agora? Nós falamos no início do programa da Copa do Mundo aqui no Brasil. Qual é a tendência? O senhor acha que essa situação vai melhorar? Qual a sua expectativa quanto a essa situação da energia elétrica no país? A expectativa é que melhore, até porque estão sendo feitos investimentos para a melhoria. Alguns desses investimentos que foram programados estão atrasados, mas a expectativa é que sejam, em parte ao menos, executados, né, para que não haja tantos transtornos a essas pessoas como tem ocorrido ultimamente.
O senhor falou das reclamações na promotoria. As reclamações são só de falta de luz ou também há reclamações assim de outros tipos de serviços que não são fornecidos? Nós temos muitas reclamações, né, pela falta de luz, como eu referi, né, alguns, né, consumidores que têm algum problema na rede, na tensão da rede e resulta em que os equipamentos domésticos, né, têm um problema, né, e por isso é uma obrigação da prestadora, né, de indenizar os consumidores e elas têm feito isso, né. Também há reclamações de alguns serviços que estão sendo incluídos nas contas de energia elétrica, né, o que é permitido pela agência reguladora, mas que tem causado aborrecimentos a consumidores que alegam que não contrataram esse tipo de serviço, como, por exemplo, um seguro, né, que tem aparecido em algumas contas a cobrança de seguros que, alegadamente, pelos consumidores não foram contratados. Então, isso implica também uma atuação da promotoria para evitar esse tipo de reclamação. Aquela taxa de iluminação pública, ela é condicional? Aquela é uma questão que já foi enfrentada aí, né? Inclusive, não é uma atribuição da promotoria do consumidor, né? Mas ela tem sido enfrentada. Certo. Eu me lembro que há uns 20 anos havia uma grande discussão se era condicional ou não, mas eu acho que isso já foi enfrentado. Essa questão já foi discutida e já se firmou esse processo. Já está superada, né? E quando vocês chamam as concessionárias, quais são as maiores dificuldades que elas expõem para vocês? As dificuldades, normalmente, aqui no Rio Grande do Sul, elas envolvem questões climáticas, eventos da natureza, árvores, né, porque Porto Alegre, mas tem muitas árvores. Também temos questões que repercutem em certas localidades aqui de Porto Alegre, que resultam de ocupações irregulares, onde as pessoas fazem aquelas ligações clandestinas, sobrecarregando a rede, e essa sobrecarga afeta consumidores regulares, que porventura têm seus domicílios nas proximidades desses locais que são objetos de ocupação regular. Então, também é uma dificuldade que a concessionária alega, de que é difícil para ela aquela situação, em função de que aquilo causa uma sobrecarga na rede e vai implicar na qualidade do serviço, né? Embora isso, para a promotoria, não seja justificativo, porque o serviço tem que ser prestado adequadamente em qualquer lugar onde haja consumidores. Agora, vamos esperar que realmente esses serviços melhorem, né? Que essas discussões todas venham em prol da sociedade, porque não é possível mais o consumidor ficar 2, 3 horas sem luz. Isso afeta a condição humana, né? Porque a luz, a energia é um bem, e isso afeta a dignidade da pessoa humana. Afeta a dignidade da pessoa humana. É um bem, né? A energia elétrica é um serviço essencial. E nessa condição ele tem que ser tratado com muita responsabilidade pelos órgãos a quem cabe fiscalizar o serviço. Não é possível que a qualquer evento da natureza, qualquer tempestade, qualquer ventania, chuva que ocorra, que haja esses transtornos aos consumidores que, além de ter a sua energia interrompida, tem dificuldade de obter qualquer informação sobre o que está sendo feito, o que houve, quanto tempo vai ser restabelecida a energia. Enfim, são informações básicas que, diante de eventos como esse, que são frequentes e por isso as operadoras têm que estar preparadas para prestar um serviço adequado, evitando que, diante de mínimas alterações climáticas, haja quedas prolongadas de energia elétrica, né, em toda a rede. Então, além desse cuidado das operadoras de adequar seus serviços, né, de forma que essas interrupções não sejam
tão frequentes e tão demoradas, elas devem também ter uma preocupação com a informação aos consumidores, que é fundamental nesse tipo de situação. E também prestar um atendimento melhor às pessoas que têm interesse, né, e procuram entrar em contato com as operadoras para saber o que está havendo. Então, a informação é muito importante, o aperfeiçoamento do serviço de atendimento ao consumidor é muito importante. Ok. Doutor Rossano Biazus, promotor de justiça da Promotoria de Defesa do Consumidor em Porto Alegre. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Obrigado. Mais uma vez, agradeço a participação. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!